Muito bom dia, caros irmãos, caras irmãs. Que honra estar aqui mais uma vez, na bênção do nosso Mestre Jesus, para estudar um pouquinho mais de doutrina espírita, para poder transformar nossas vidas em vidas mais enriquecidas pelo conhecimento que nos liberta, que nos orienta, que nos direciona, que nos dá consolo, nos dá entendimento. Sejam muito bem-vindos a mais esse Evangelho na Rede. Hoje o nosso número 8º, dando início aqui ao primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ficamos aí por 7 semanas estudando só a introdução, do Evangelho. E agora, hoje, damos início aqui ao primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, e o título hoje é Moisés. Vamos falar de como que foi a intervenção de Moisés para a humanidade no momento em que ele surgiu aí. E nesse clima de expectativa boa, eu dou meu abraço a todos vocês que nos acompanham. Daqui a pouquinho nós vamos dar um alôzinho pontual, aquele alô gostoso para todo mundo. E um beijo para todo mundo. Vamos juntos nessa manhã maravilhosa. Bom dia da Estela para nós. Muito bom dia! Você que faz parte dessa corrente, dessa amizade, dessa roda de conversa, que a gente não enxerga essa roda, não é? Literalmente falando assim, em sequência um do outro, mas imagina isso visto lá do alto, que bacana. Cada pontinho nosso aqui estudando o Evangelho está se formando, que forme aí um círculo, formato de um terço, que formato seja necessário aí para entendermos na nossa mente, estamos todos ligados em algo tão bom, brilhando aí na sua residência. Muitas pessoas nos falam que escuta no trajeto do trabalho, com fone de ouvido, ou no próprio trabalho, mas sabendo desde já que realmente você é um foco de luz, nos ajuda a aqui ter essa força, essa vibração boa para continuar nesse trabalho que a Oceana pretende não parar enquanto aqui estivermos. E quanto mais entendimento para a nossa vida, melhor. O Oceana já adiantou o tema aqui e parece desinteressante. Aí a gente pensa assim, o que vai vir aí para ajudar no que eu estou passando hoje? Espera, aguarda. Pode ser que venha, assim, não uma solução para o seu problema, mas pode ser que venha uma calma, algo necessário para você utilizar. Nisso que você está vivendo, pode ser uma calmaria também, mas acredito que nenhuma palavra do Evangelho seja inútil, não é verdade, Sandra? Colocar alguma frase, algum dizer ali, que pula esse capítulo aí, que isso aí não tem importância não. Como ele mesmo disse, 7 semanas estudando a introdução, no qual fomos muito felizes. O pessoal mandou mensagem para nós, depois de acabar o Evangelho, falando que também nunca tinham estudado a introdução e se beneficiaram, assim como eu e o Ossi. Então, é só alegria, pessoal. Muito bem-vindos aí ao nosso estudo. Sentimos uma gratidão gigante por cada um de vocês. As pessoal que assiste depois, aquele abraço fraterno. E vamos que vamos, porque já a hora já deu. Já aquele comentário que o Sander fala assim no final, né? Ixi, a hora já estourou, foi. já foi. Pois é. A prece da Estela. Se você não pegou o seu copinho de água, não tem problema, pega até o final do estudo, para a prece do Oceander mais tarde, para fluidificar essa aguinha. Vamos lá, então. Se pudesse concentrar no que eu vou falar, para a gente fortalecer essa corrente, tá bom? Amado Mestre Jesus, que nos fortalece dia a dia, com sua luz, com o seu amor. Que possamos, Mestre, nesse dia, sentir mais forte e vivo a gratidão de estar aqui na Terra, o desejo de melhorar, o desejo de fazer o bem e caminhar junto a Ti, Senhor. Sabemos que quanto mais nos livramos das nossas infelicidades causadas pelos nossos defeitos morais, sabemos que vamos caminhar mais leve. Então, Senhor, pedimos nessa manhã que nos esclareça quanto a esses defeitos,
contra essas teimosias morais em que carregamos há tantos milênios. Benfeitores amigos, enviados pelo Cristo na nossa corrente de fé e amor, que possam pegar os nomes que passam pela mente, pelo coração de cada um dessa corrente, vibrando por amor e saúde para os seus entes queridos, amigos, entes desencarnados, pessoas queridas que foram para o outro plano. Que possam, benfeitores amigos, ter acesso à nossa mente, às nossas dores, ajudar a encontrar um equilíbrio necessário para vivermos as nossas alegrias. Que desse momento de paz possamos levar mais adiante, para quarta, quinta e a semana inteira, dando exemplo de conduta moral com Jesus, dando exemplo de caminhar mais leve e feliz, dando exemplos de simplicidade, aquela simplicidade que tira a exigência do caminho, deixando tudo mais fácil. Muito obrigado, Mestre Jesus, Pai Celestial, que nos deu a oportunidade de estar aqui. Benfeitores amigos, estudiosos, encarnados e desencarnados dessa corrente. Que assim seja. Gente, como entramos no capítulo 1, como prometido, porque geralmente, o que acontece com o culto do Evangelho no lar? Eu e o Sandro, nós estudamos o Evangelho, né? Ele é sistemático. O culto a gente abre aleatório. Então, é sempre recomendado que abra uma leitura prévia. Geralmente a gente escolhe, mas como essa passagem de Moisés, pode ser que você fez o culto do Evangelho e abriu nessa passagem. Então você vai abrir também um livro, e foi isso que eu fiz aqui em casa. Geralmente eu escolho o trecho. Hoje eu não escolhi de maneira a combinar com o Evangelho, mas também vai caber em nossos corações. Do livro Coragem, e pessoal, fica a dica aí de comprar livro. Lá no Aeluz, quem tem acesso aí, lá na lojinha Desenho que Fala, no Aeluz, tem uma gôndola lá de tudo a R$5. Vários livros bacanas. O Reinaldo, toda vez que ele vai, o Rei compra um. O Rei tá aí? Tá, né? Ele tá. Eu fico dando risada. E a gente, às vezes, vai fazer evangelho na casa das pessoas, ele deixa de presente. Ei, Rei é o cara, né? Esse livro aqui é de sebo também, ó, tá certo que ele tá bicado pela minha calopsita. Mas vamos que vamos. Livro Coragem, por Francisco Cândido Xavier e autores diversos. Eu separei um trechinho, só para dar uma aquecida no tic-teco, gente. Pelo Espírito André Luiz, do capítulo 27 do livro Coragem, que se intitula Ajuda-te hoje. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. E pedir aqui aos amigos, quem puder entrar nessa corrente do bem, fazer uma prece aqui por a nossa querida Araraquara, a cidade, que é a nossa cidade irmã aqui de São José do Rio Preto. Ela pertence a uma região, né, a região de Araraquara, que é divisa aqui com a nossa região de São José do Rio Preto. Então, nesse momento, a gente direciona as nossas boas vibrações aos nossos irmãos aí araraquarenses, que estão passando por um lockdown aí muito severo, por conta dessa nova variante de Covid que foi descoberta lá. Enfim, o pessoal tá meio sufocado lá. Então, a gente deseja que, muito rapidamente, a população possa toda ser vacinada aí o quanto antes, para a gente vencer esse Covid aí, pelo menos conseguir controlar ele. E com esse intuito, a gente manda as nossas boas vibrações aí a Araraquara. Quero deixar um abraço também aos amigos de Ribeirão Preto. Nós tivemos sábado lá em Ribeirão Preto para celebrar um casamento de um casal amigo nosso, né, a Tati e o André. Então, tá em Ribeirão é sempre uma alegria, é uma cidade que a gente gosta muito, que a gente ama. Eu amo Ribeirão Preto. Então, você de Ribeirão Preto, receba meu abraço de gratidão, viu? Por estar aí nessa cidade que eu amo. E linda, hein? Ribeirão tá cada dia mais bonito, hein? Que coisa mais gostosa que é chegar em Ribeirão. Meus amigos, com muita alegria, damos início hoje
ao primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, é o primeiro capítulo, que é a frase ditada por Jesus. Nós vamos compreender bem por que Jesus disse isso. Eu gosto de mostrar sempre a capinha nossa aqui, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje aqui na minha página 37 desse livro, o capítulo 1, que é Não Vim Destruir a Lei, trata de Moisés. Então, começa assim. Primeiro item. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último J e o último ponto. Essa é a frase de Jesus contida no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. O segundo item é o tema nosso aqui de hoje, Moisés. Vamos lá. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Segunda lei. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. Aliás, estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. E vamos ao comentário, então, da Estela. Gente, que lindo ler o Evangelho e às vezes pensar, não serviu para a minha vida e descobrir que vai servir muito. Quando há pouco eu li a mensagem de André Luiz dizendo, dize a sabedoria de todos os tempos, ajuda-te que o céu te ajudará, a afirmativa é sublime que nos permite parafrasear, acentuando, ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre.
Estudar o Evangelho significa uma ajuda para o nosso espírito, para a nossa caminhada. E quando o Alexander lê sobre Moisés, ou quando você um dia abrir na sua casa as leis, você vai perceber como é de ser percebido por ser um fato até histórico, não é nada que a gente está aqui refletindo sobre. Esse fato histórico nos mostra que, antes de vir Jesus trazer o manual de conduta em que todos nós caminhamos hoje tentando ser melhor, antes até de pensar no Espiritismo, pensando realmente em Jesus, imagina que veio Moisés para poder dar aquela preparação para tudo que viria. E nessa preparação, não tem como você pensar o dia de hoje com as leis de Moisés. O que a gente pode pensar? Como era a barbárie da época. Todo mundo muito perdido. O pessoal desafiava na força bruta o que eles queriam. Eram impérios passando por cima de impérios. E deuses, então. Tinha o deus da guerra, o deus do amor. Então era tudo muito confuso. E aí veio Moisés, que tinha a lei, inclusive a lei olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião que a gente gosta, brinca hoje, mas era necessário na época. Então Moisés foi precursor de Jesus. Isso daí não foi algo que aconteceu, foi programado na Terra. Então, para que serve a gente entender isso hoje? Você está dentro da doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, muitas pessoas falam assim, eu não vejo a hora de comprovar a reencarnação. É bem que essa pessoa aí podia ver um espírito para acreditar. Sabe, coisas desse tipo que a gente quer colocar um esclarecimento na cabeça de alguém que não está entendendo ainda. Como Moisés foi necessário naquela época, por que já não mandou Jesus desde aquela época? Nossa Senhora, Jesus durou 3 anos pregando o evangelho, porque ele viveu 33 anos. Mas a gente sabe que os apóstolos, aquela junção toda foi de 3 anos, de 30 anos para frente. Então foram só 3 anos evangelizando. Quanto tempo ele duraria na época de Moisés, que tinha sido 1.500 anos, mais ou menos, 1.200, alguns falam 1.200, outros 1.300, 1.500 anos antes de Cristo. Posso falar ou não? Pode, quanto? Foi a data que o judaísmo rabínico, deixa eu falar aqui, senão não sai minha voz aqui. O judaísmo rabínico, fui pesquisar aqui, é difícil até encontrar, porque não tem uma data exata, né? Então, o judaísmo rabínico acredita que Moisés nasceu no ano de 1391 anos antes de Cristo e morreu com 80 anos em 1271, ou seja, o tempo vinha contando de trás para frente, vamos dizer assim, depois da era de Cristo. Então, ele nasceu em 1391 e morreu em 1271. Certo? Portanto, aí com exatamente 80 anos. O tempo que ele viveu, isso. Né? Isso né? Imagine, então, antes de Cristo ter nascido, 1.500 anos antes, onde as pessoas já, na época de Cristo, já foram lá, colocaram ele na cruz, algo altamente cruel, mesmo que fosse para um assassino, para alguém que tivesse feito alguma coisa, alguma crueldade, a gente sabe que o que Jesus passou foi muito, muito cruel. Imagina 1.500 anos antes. Para a gente ter uma ideia, se você pensar na história do mundo hoje, há 300 anos atrás a gente estava escravizando. Nem isso, 200 anos atrás. Quase 300, né? 1.800 e pouco. Imagina então que uma pessoa negra, não tinha direito de andar pelas ruas. Aí talvez eu fui negro, talvez você foi, talvez você é hoje. Então dá para pensar como que o progresso de século em século melhora a cadeia evolutiva aí da humanidade. Imagina, então, se Jesus não tivesse tido Moisés. Já vem Jesus logo, gente, desde o início dos tempos. Não poderia ter acontecido dessa maneira. Aconteceu do jeito que Deus achou que tinha que acontecer. 1.500 anos depois, mais ou menos, né? Porque o Sandro leu aqui 1.300, mas é o que oscila... São datas aproximadas. O que oscila de 1.100 a 1.500 que Moisés esteve. Então, imagina como era a barbárie.
E aí tem alguma frase que você pode ler aqui e achar de alguma maneira machista. Falar, não cobiçará a mulher do próximo. Por que não colocou a mulher e o homem? Naquela época, a mulher não tinha nem o direito de olhar para alguém. Quem dirá ela cobiçar o marido de outro. Ela era morta, né? Se ela fizesse isso, ela morria. Então, assim, era uma lei voltada aos homens mesmo. Não cobiçará o servo do outro. Nossa, a pessoa tinha servo na época. Então, tudo isso é para a gente tentar entender que hoje, do jeito que estamos, está tudo do jeito certo. Se a pessoa não entendeu reencarnação ainda, ela não entendeu o espiritismo, imagine daqui 200, 300 anos. Porque o que é entender espiritismo? Você que é espírita, que está tentando falar para as pessoas assim, nossa, o pessoal da minha casa não acredita em espiritismo, o que você quer que eles acreditem em espiritismo que está te aborrecendo? O espírita, a diferença do espírita é que ele está consciente do que ele está fazendo na Terra. E uma das coisas de estar consciente é não ficar apurrinhando os outros. Não ficar tentando colocar a sua religião no outro. Não ficar tentando provar nada para ninguém, agindo conforme o seu coração está ligado em Jesus. Tentando ser melhor dia a dia, porque é por isso que você está aqui encarnado. Você não está aqui encarnado para fazer a sua família se tornar espírita. E aí, por que você queria que a sua família entendesse que é espírita? Ah, eu queria para eles parar de fazer isso que está fazendo. Às vezes a religião que eles estão é muito melhor do que o espiritismo nessa evolução que eles se encontram agora. Porque o espiritismo ele dá uma liberdade para você pensar que pode ser que você vá resgatar na outra encarnação que você está fazendo agora. Você acha que essa pessoa que você está tentando que ela se torne espírita para ela enxergar as coisas diferentes, ela vai enxergar ou ela vai fazer pior? Ah, já que eu resgato na outra vida, então é na outra vida que eu vou fazer. Às vezes, para ela, está sendo melhor aquela região que tem ainda um Deus da era medieval, um Deus punitivo. Um Deus das tribos indígenas, que quando dá uma tempestade, fala lá, ó, o Deus trovão tá bravo com a gente. Alguém fez alguma coisa errada aqui. Essa pessoa ainda não está pronta para falar de reencarnação. Não, mas eu queria, porque a pessoa está sofrendo muito, eu queria que ela entendesse a vida após a morte. Isso daí é uma fé de todas as religiões, com a diferença que o Espiritismo nos traz as cartas psicografadas, esse consolo, esse intercâmbio divino trazido pelos médiuns. Inclusive, já vai ter um papo do bem com o Newton Stuck, né? Quem aí não conhece o Newton Stuck, nosso parceiro, nosso companheiro aqui de Neves Paulista, que inclusive ele trouxe as cartas da Boate Kiss, do pessoal da Boate Kiss, aí fizeram acho que umas caravanas aqui para ver ele. Esse intercâmbio maravilhoso o Espiritismo traz de consolo, mas se a pessoa não estiver pronta, deixa ela com a fé dela. Eu lembro, certa vez que uma amiga mandou mensagem para mim e falou assim, Stella, você precisa conversar com a fulana, minha parente, porque ela não está aceitando o desencarne de uma pessoa, só que a fé dela não deixa ela procurar outra coisa. Que eu estou falando para ela, vai atrás de uma carta psicografada. Se você um dia tiver um impulso de querer receber uma carta psicografada, você vai ter. Esse impulso é algo teu, único, íntimo, que você não vai colocar dentro de ninguém. E pode ser que nem receba. Então, o que está me incomodando de eu tentar fazer com que as pessoas ao meu redor entendam o espiritismo? Não precisa. Você acho que citou Bezerra de Menezes semana passada e a gente vai nele de novo. Deixa de lado a sua ânsia de querer ser compreendido quando você se torna espírita. E o que você tem que fazer, então? Só caminhar bem, leve, otimista, com bom ânimo, com fé, esperança, generosidade, altruísmo, doçura. Isso tudo vai fazer você ser um convite vivo, como eram os cristãos na época. Imagina que na época era chamado Nazareno, né? Então, quando alguém se apresentava um nazareno, o pessoal falava assim, é um sofredor, é um pobre, para acreditar naquele filho de marceneiro. Imagina que interessante quando pessoas inteligentes, como vemos em Paulo e Estevão,
Saulo, antes de ser Paulo, quão inteligente ele era, perseguidor do Cristo, e depois, dentro daquele convívio seu em que todos os grandes não aceitavam o Nazareno, de repente começou um ou outro a apontar. Pessoas de muita inteligência, pessoas de posse, também acreditando nas mensagens do Nazareno. Quinéio Lúcio, do livro 50 anos depois, aquele senhor respeitado, um romano, quando ele escutou as mensagens do Nazareno, vindos da boquinha da neta dele, a Célia, ele falou assim, você tem razão, eu acredito também nisso daí, que esse homem fala. Jesus já tinha partido da terra, mas deixou a mensagem. Então, pode ser que o processo que a pessoa que você está tentando, que ela entenda o espiritismo, pode ser que o processo em que ela se encontre vai demorar mais umas 2 encarnações para ela entender. Até hoje, muitas pessoas não entenderam Jesus. A gente vê muitas pessoas sabendo data, a vestimenta, tudo que alegórico ao redor de Jesus e as ideias dele muito pouco praticadas, muito pouco. Vou só contar aqui uma pessoa que era representante de uma igreja. Representante que eu falo é aquela pessoa que veste uma roupa diferente, ele é ali um prego acima a ser martelado, né? Então é uma referência dentro daquele local, daquele templo. E ele tinha vamos dizer, uma pendenga. Aqui em São José do Rio Preto a gente fala pendenga, uma treta aí com uma pessoa. E quando foi, estava na minha frente essa discussão, quando a pessoa recebeu a informação assim, ó, por que você não ora para essa pessoa? Aí ele, que estava com essa treta, com essa pessoa, e recebeu essa informação de por que você não ora para essa pessoa que você está brigando? Sabe o que ele respondeu? Ah, você está brincando. Eu não oro nem pela minha família que eu amo, os meus amigos, eu vou orar por ele. E aí, gente, quem que já não ouviu a história de Jesus dizendo, amai os vossos inimigos? Porque amar os amigos qualquer um faz. Então, para ser cristão, você tem que dar um passinho a mais, ser diferente. E você vê que era uma pessoa totalmente representante ali do culto, da seita dele, da religião. Então, muito que temos que entender hoje é que as coisas vêm ao seu tempo, a gente tem que respeitar. Foi necessário Moisés, e quando Jesus veio, ele não veio destruir a lei, de maneira alguma, ele veio aprimorar ela. Ah, então ele pegou as leis de Moisés e jogou fora? De jeito algum. Quando ele subia, quando Jesus lia as escrituras, inclusive de Isaías, ele lia com respeito de que aquilo era real, só que ele dava uma retraduzida. Era o papel de Jesus. Evangelizar dessa maneira, pegar a lei que já era pronta e mostrar para a gente de uma maneira diferente, conduzindo muito mais para o amor. O Espiritismo está fazendo isso também. Então, calma. Não fica tentando atropelar o que Deus e os benfeitores já estão arquitetando por nós. Só para terminar, eu vou dizer para vocês o que acontece com uma pessoa quando ela atropela o caminho de um benfeitor. Está aqui o benfeitor de Osiander Vesky. É claro que eu vou dar um exemplo. E aí, ele está tentando fazer o Osiander entender o espiritismo. O benfeitor. Sabe quem é o benfeitor? Categoria muito acima da humanidade. Inteligência sublime. Não se altera quando ele faz algo errado, porque que nem eu amo o Osiander, mas se ele faz algo errado, ai meu Deus, abala minhas estruturas de amor, não abala? Abala de um filho. Bastou um filho escolher uma outra profissão que você não queria, que abalou as estruturas do seu amor. Bastou um filho escolher uma nora ou um genro do qual você não queria, eu não aceito isso. Abalou a estrutura do seu amor. Anjo de guarda não abala. Então tá o anjo de guarda do Osiander tentando, ajudando ali, conduzindo. Aí chega a esposa, que é espírita, fala, não, eu vou levar na marra, porque aqui quem manda é eu, ele tem que professar a mesma fé, porque eu vejo que quando um casal vai junto, o negócio melhora. Eu olho para o Osiander e falo assim, ó, negócio é o seguinte, se a partir de hoje você não for no centro comigo, não. Aí ele vai. Preparado? Não. É como você pegar uma criança de 1º ano e colocar ela na marra no 5º, porque é lá no 5º que você tá.
E eu não estou falando só em degrau de evolução, estou falando em degrau de entendimento. Não é porque você é espírita que você é mais iluminado, mas você está com um nível de entendimento torcido, e aí você pega essa pessoa e leva junto com você. Sabe o que ele vai fazer no primeiro dia de centro que ele for? Nunca mais eu piso aqui. Não gostei, não entendi nada. E aí o benfeitor está assim do lado. Ó, por que essa praga dessa esposa não cuida da vida dela e fica aqui se metendo no meu tutelado? Eu estou tentando fazer a paz desse lar reinar, mas o outro quer enfiar a religião goela abaixo na cabeça dele. Então, Moisés, esse primeiro capítulo do Evangelho, vem mostrar para a gente a paciência que teve Deus com a humanidade, os benfeitores, Jesus, a preparação de Jesus, 1.500 anos depois, vir Jesus. E aí a gente descobre algo novo agora e quer que as coisas sejam assim aceleradas. Não vão ser. Acelera então o teu processo de ficar mais leve, que aí as pessoas vão te seguir, pode ser que você acelere o processo de outro. Agora, impondo, não, nunca. A gente viu que não teve nada imposto ali, né? Inclusive, Jesus chegou e falou, não vim destruir a lei aqui, não. Eu vim aprimorar, pelo amor de Deus. Tira isso daqui que Moisés fez, agora chegou Jesus, de jeito nenhum. Olha a humildade desse ser. E cadê a nossa humildade também? E é isso aí, o Sandro agora vai trazer outras reflexões. Para mim, hoje ficou isso, sabe? Dar essa espera de que todo mundo vai entender um dia o que você está entendendo. E tem pessoas que estão entendendo muito além do que você está entendendo também. E nem por isso elas estão te cobrando, fazendo você ser melhor na marra. Seu benfeitor, inclusive. Pois é. Eu estava pesquisando mais sobre Moisés aqui, no Wikipedia, em outros locais aqui. E tem uns dados curiosos aqui que eu achei bacana a gente citar, que é sempre bom a gente trazer algum elemento a mais, né? Eu acho muito rico isso. Então fala aqui que Moisés foi um dos profetas mais importantes do judaísmo e do cristianismo também. E foi igualmente reconhecido pelo islamismo. Olha que legal isso. Foi um líder religioso, o segundo juiz de Israel, legislador e profeta, a quem a autoria da Torá é tradicionalmente atribuída. O nome dele é tradicionalmente traduzido como tirado das águas. Sabiam disso? Então, Moisés, embora um estudo linguístico aponte que tem a origem egípcia, significa simplesmente filho, já que o fonema seis é a representação de filho de em egípcio, assim como Ramsés. Bacana saber disso. Tem uma descrição aqui que diz assim, de acordo com a Bíblia e a tradição judaico-cristã, islâmica, Deus realizou diversos milagres através de Moisés por uma chamada teofania. Vocês sabem o que é teofania, não? É quando Deus se manifestava através de, vamos dizer assim, de maneiras surpreendentes. Por exemplo, ouvia-se uma voz, por exemplo, uma voz muito forte num vale, por exemplo. Nossa, então é a teofania, quer dizer, a voz de Deus se manifestando, né? Então Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Antigo Egito, especialmente os hebreus, tendo instituído a Páscoa judaica. É um outro assunto, não dá para a gente falar aqui, explicar toda a Páscoa aqui. Vai chegar um momento da gente falar disso também. E depois, né, tradicionalmente, vocês já devem ter ouvido falar que ele guiou o seu povo através de um êxodo, né, ou seja, vamos sair dessa região aqui, porque o pessoal estava nos escravizando pelo deserto durante 40 anos. Você imaginou? Andou para chuchu, hein? Bom, se bem que o povo andava pouco, não dava para andar muito naquela época, porque o clima era muito difícil, né? Muito árido, muito quente, e se iniciou através da famosa passagem que Deus abre o Mar Vermelho. Quem nunca ouviu falar dessa passagem, né? Da abertura do mar para poder passar todo o povo guiado por Moisés no Mar Vermelho. Ainda segundo a Bíblia, recebeu no alto do Monte Sinai, as tábuas da lei de Deus, né? Essas que eu li agora há pouco aqui, os 10 mandamentos, contendo os 10 mandamentos. Ele era filho de Anrão e Joquebede, da tribo de Levi. Seu irmão mais velho era Arão e a sua irmã chamava-se Miriam, conforme a Bíblia. Tem um dado, assim, para quem gosta muito da parte científica, que diz que não foram encontrados até o momento nenhuma prova arqueológica da existência dele, como relatada na Bíblia. A maioria dos acadêmicos modernos acreditam que Moisés é uma figura mítica,
construída paulatinamente no decorrer da história dos antigos israelitas. Não existe nenhuma evidência histórica ou arqueológica que comprove que Moisés realmente existiu, ou se qualquer evento narrado na Bíblia cristã ou na Torá judaico, como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, tenham realmente acontecido, sendo considerados, então, apócrifos. Ou seja, são coisas que me falaram, o outro falou que me falou e tal, então não existe uma prova cabal disso, cientificamente falando. Então, eu quis trazer essas informações, são curiosas. Tem uma aqui também, outra que eu vou falar, eu ler a última aqui. Deixa eu ver onde que está aqui. Fala da descendência dele, fala da família dele, fala da visão de Moisés pelas religiões, que o judaísmo diz sobre ele, o que o cristianismo diz sobre ele. Mas tem um local aqui que fala, deixa eu ver se aqui, achei. No livro de Mateus, no capítulo 17, no livro de Marcos, capítulo 9, no livro de Lucas, ou seja, já no Novo Testamento, capítulo 9 de Lucas, acontece um episódio conhecido como Transfiguração de Jesus. Isso é uma passagem interessante. Nele, Jesus e seus discípulos, Simão Pedro, João e Tiago, vão para o alto de uma montanha conhecida como Monte da Transfiguração. Lá Jesus começa a brilhar. Olha que interessante isso. E Moisés e o profeta Elias aparecem ao seu lado, conversando com ele. Jesus é então chamado de filho por uma voz no céu. Presumivelmente Deus Pai, como já ocorrera antes do seu batismo. Então são passagens que a gente às vezes não conhece. Poucas pessoas têm esse conhecimento. Talvez vocês todos aí conheçam esse episódio da Transfiguração. Você imagina Jesus brilhando assim? Bom, você imagina o brilho de quem é governador de um planeta como o nosso, que já era anjo antes do planeta existir. E aí aparecer Moisés e o profeta Elias conversando com Jesus, quer dizer, essa é uma prova da grandiosidade de Jesus. Então, meus amigos, esse tema de hoje, tratando aqui de Moisés, eu acho que é um respeito muito grande que a doutrina espírita dá, mencionando esse valioso sujeito colocado aqui na Terra por Deus, para poder, pouco a pouco, trazer para nós a abertura desse terreno a ser percorrido. Como disse nosso amigo aqui, o Luciano Praciano, foi assim, feita uma base, né? Para poder haver uma construção, é preciso haver um alicerce. E foi isso que Moisés fez. De um povo embrutecido, de um povo ainda praticamente animalizado, você vê 1.500 anos antes de Jesus, ou seja, 3.500 anos atrás, mais ou menos, era necessário que as leis fossem mais rígidas, porque senão o pessoal se matava por conta de qualquer coisa. E os 10 mandamentos trazidos aí no Monte Sinai, né, para poder, todos talhados em pedra, quer dizer, para não ter como haver nenhum tipo de modificação. Se fosse hoje, o pessoal ia ler e falar, pensando bem, esse negócio aí, não cobiçarás a mulher teu próximo, não é bem assim, não, vamos mudar um pouquinho aqui. Não matarás, não matarás somente em caso de legítima defesa, quer dizer, não, não matarás. Não matarás, é aquilo ali. Então eram leis que valem até hoje. Se você for estudar cada uma das 10 leis mosaicas, aí, os 10 mandamentos, se observa que vai ser uma lei que não vai ter, ela não tem prazo de validade, ela não vai acabar, ela não vai ficar ultrapassada. Obviamente, conforme a gente for avançando moralmente, ela já vai estar tão incorporada no nosso cotidiano que não vai ser mais necessário a gente ficar se lembrando, porque ela já vai estar arraigada na nossa mente. Todo mundo já vai estar seguindo isso. Eu acredito que nenhum de nós aqui faz isso mais. Ninguém mata mais, ninguém fala mal do próximo, né? Levanta falso testemunho. Vocês estão fazendo isso? Não. Aqui em Rio Preto ninguém faz isso mais. Todo mundo aqui já está ótimo, né? Não é verdade? Até parece, né? Mas, enfim, é uma lei que vai ter que ser lembrada para sempre. E Jesus, então, veio depois. Nós vamos tratar tanto que Jesus é o próximo capítulo. Nós vamos falar semana que vem do Cristo. São os itens 3 e 4 aqui do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tratar disso, falando do que Jesus veio trazer para nós. Eu não vim aqui para destruir nada, eu vim aqui para poder aperfeiçoar. Mas, voltando a falar de Moisés aqui, você imagina a força que não tinha que ter um indivíduo sozinho, gente. Jesus ainda estava ali cercado dos 12 apóstolos e tal. Você imagina a força que não tinha que ter um indivíduo que naquela época viver dentro de uma escravidão, conseguir libertar o seu povo da escravidão dos egípcios, viajar durante 40 anos por um deserto, ter essa grandeza. Não tem dúvida nenhuma
que era um indivíduo extremamente iluminado, um indivíduo muito bem guiado por forças divinas, para poder estar sendo citado hoje, 3.500 anos depois da sua estadia aqui na Terra. É preciso que a gente dê grande importância a todos os profetas, a todas as pessoas que procuraram fazer algo para poder mudar e melhorar a vida das pessoas. Não há dúvida nenhuma que dentro desse conhecimento que a humanidade tem, porque ainda, como diz aqui até no Wikipédia, ainda não existe nenhuma prova científica da existência de Moisés. Você imagina, então, que provavelmente, antes de Moisés, também surgiram outras pessoas que tentavam guiar aquela população ainda mais embrutecida, quer dizer, não há dúvidas que no decorrer aí dos bilhões de anos na Terra aqui, para todo tipo de inteligência humana, especialmente, existem aqueles que vêm com a incumbência de trazer a mensagem divina através da sua inspiração, do seu desejo de auxiliar. E Moisés é o que a gente traz aqui como, vamos dizer assim, o primeiro destaque trazido pelo Criador aqui para nós. Então, não há dúvidas que nós precisamos, sim, dar muito crédito, muita moral, muita citação aí. Tanto que dizem aqui no Wikipédia que Moisés foi mais citado no Novo Testamento do que no Velho Testamento. Interessante isso, né? O nome Moisés, se você pegar a Bíblia, ele é mais citado na Bíblia, no Novo Testamento. Tamanha a sua importância. E aí, nós vamos então estudando doutrina espírita e vamos descobrindo que tudo é montado como um quebra-cabeça, porém, tudo tem base. Nada surgiu do nada, assim. Tudo tem um começo, tudo tem uma preparação. E a lei mosaica, não a dos 10 mandamentos, mas a lei mesmo que Moisés tinha que institucionalizar o seu povo, era uma lei muito rígida. Não dá para a gente citar aqui algumas delas, mas para quem for estudar aí mais a fundo, quiser ter a curiosidade de citar as leis morais que Moisés trouxe, muitas delas hoje parecem absurdas, parecem assim impraticáveis, porém, no tempo, naquele momento, 3.500 anos atrás, eram necessárias. Assim como a Estela bem citou, pouco tempo atrás, as mulheres não tinham direito sequer de estar aqui. Imagina uma pessoa que nem a Estela fazendo uma live aqui, aparecendo numa mídia aí, sei lá, ou com uma roupa, por exemplo, que apareça um pouquinho assim, ó. Tinha que ser tudo tampado até em cima, assim, era... Bom, a gente sabe que tem uns países aí islâmicos que a mulher tem que estar só com os olhos de fora, porque se pudesse tampar os olhos, eles tampariam também. Porque se tampar os olhos, ela não vai enxergar, né? Mas tem alguns lugares que tem uma redinha assim na frente dos olhos. Ela consegue ver através de uma rede com furinhos. Então, nem os olhos da mulher você não pode ver. Isso existe até hoje. Então, você imagina como que eram primitivos os povos daquela época e como que eram necessárias a rigidez das leis. Senão o pessoal roubava, matava e haveria o caos. E aí, então, Moisés usou desse poder, usou dessa mediunidade para poder... Até em alguns casos existem pessoas que afirmam que Moisés até às vezes fingia que estava conversando com Deus para poder dar mais ênfase na sua lei. Está até aqui no Wikipédia. Quem quiser pesquisar isso que eu estou falando, não estou inventando, não. Então ele usava da sua capacidade, né, vamos dizer assim, mediúnica, hoje a gente entende isso, para poder dizer, olha, estou recebendo aqui uma mensagem de Deus que diz assim que você não pode, por exemplo, usar entorpecente, não pode trabalhar no sábado, por exemplo, porque senão o pessoal não teria tempo, não teria parada, por exemplo. O indivíduo ia trabalhar de segunda a segunda, e então era necessário o sábado, que eles tratavam como sagrado, para que a gente então se voltasse para Deus, para poder você lembrar que Deus existe. Senão o povo toca o pau aí e não para nem um minuto para poder pensar que existe Deus, né? Agora a gente pode ir em qualquer dia, né? Agora a gente já está mais, já internalizou mais Deus, a gente sabe que existe, né? Aqui está perguntando Luciano Praciano aqui, ó, será que os profetas, incluindo Moisés, vou colocar aqui a pergunta do Luciano, não foram seres de planetas mais evoluídos, encarnados na Terra, para ajudar na sua evolução? Olha, eu vou dar a minha opinião aqui, viu, Lu? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Para mim, sim, a resposta é sim. Sem dúvida, um indivíduo para ter aquela força naquela época, para viver até 80 anos naquela época, até pouco tempo atrás, aqui, expectativa de vida no mundo, 100 anos atrás, a expectativa dele era 50 anos.
O indivíduo com 50, 52 anos já era velho, tratado como velho. Isso é 100 anos atrás, no século XIX aí. Olha, tem uma observação nisso aí também. Acredito sim, Lu, que são seres muito evoluídos que já alcançam esferas superiores, né? O planeta, sim. E não adianta a gente ficar triste, às vezes, pensando, Sandra, que olha aqui que os benfeitores naquela época eles vieram. Hoje, entre nós, existem muitos gênios e benfeitores que residem em outros planetas, porém eles vêm na Terra ajudar, auxiliar no progresso, tanto moral como científico. Então, sim, Moisés, tenho certeza que ele não era um reencarnante da Terra, não é? Ele veio de outro lugar. E ao nosso lado também tem uns evoluídos, hein, gente? Porque a gente às vezes aponta só os cabeças de bagre, não sendo só os pouco evoluídos. Pois é. Olha, Luciano, não tem dúvida não, viu, que Moisés era um indivíduo extremamente evoluído na sua época. Eu fico até imaginando, onde será que está Moisés hoje, hein? Será que está encarnado aqui? Será que já está em mundos, né, superiores ao nosso? Provavelmente sim, né? Pra trazer essa bagagem, essa força aí, somente alguém já de grande evolução moral e espiritual. Não tem dúvida nenhuma disso. Bom, vamos então finalizar aqui a nossa reflexão de hoje. Nosso tempo, como sempre, o relógio não para nós, né? Até podia parar um pouquinho, mas ele não para. Se a gente fosse pesquisar e trazer aqui, por exemplo, a questão das leis morais que Moisés trouxe, daria para a gente falar aqui, eu acho que uns 10 estudos como esse. Poder pontuar uma por uma, sabe? Seria muito interessante fazer comparação com, com as leis de Jesus, com as de Moisés, quer dizer, do povo mais primitivo, com um povo um pouquinho mais adiantado, né, de 2000 anos aí atrás. Seria muito interessante. Aqui tem até a Natalina Rios, está falando aqui do livro Os Exilados de Capela, da Capela, né? Explica muito sobre a nossa evolução. Bem lembrado, viu, Natalina? Até, inclusive, é um livro até difícil da gente ler, eu já li o livro. Ele é bem complexo, porque ele trata de questões, assim, muito históricas, né, e muito filosóficas, e é muito interessante a gente adentrar nessa base que traz aí o cristianismo e todo o evangelho de Deus, né, vamos dizer assim, a gente fala muito do evangelho de Jesus, então vale a pena a gente estudar isso. Pode parecer assim inicialmente, falar, hoje eu vou falar de Moisés, eu não quero falar de Moisés, é coisa antiga. Inicialmente a gente pode pensar isso, sabe? Já está ultrapassado, é uma coisa do Velho Testamento e tal, não, mas nós temos que estudar sim. Nós temos que saber, para ver se realmente é assim mesmo, se é ultrapassado mesmo. E aí a gente faz essa comparação com os dias atuais, com as leis que Jesus veio trazer, a lei de amor, e descobre que essas leis, nenhuma delas foi em vão. Todas elas foram absolutamente necessárias no seu momento. Dá para aplicar a lei de Moisés hoje? Já não está mais na sintonia, sabe? Não é mais conveniente, não é mais necessário que as leis mosaicas ainda se façam valer. Mas nós não podemos desconsiderá-las, não podemos dizer que elas foram em vão, ou que elas foram leis brutas, ou leis desnecessárias, não precisava ter essa mão firme assim, poderia ser uma coisa mais leve. Olha, eu vou dizer para vocês, não poderia não, foi do jeito que tinha que ser. Não há dúvidas nenhuma que um indivíduo que vem com essa incumbência de ser um profeta, que liberta um povo, que atravessa deserto, que é respeitado até hoje, não há dúvida nenhuma que o indivíduo desse está extremamente acompanhado, amparado por benfeitores espirituais, assim como nós todos estamos aqui, todo mundo está no desejo de caminhar no bem, não há quem não esteja. Eu aqui guardado as devidas proporções, a Estela, todo mundo está tentando levar a mensagem de Deus aí, levar a mensagem que traz para nós benfeitorias morais e espirituais. Não há dúvida que todos nós somos acompanhados. Então, se eu aqui, que sou pequenininho, tenho as minhas companhias que me fazem estar com vocês aqui nesse momento, tendo o máximo de lucidez que me é possível, que está no meu alcance, dentro da minha limitada capacidade, vocês imaginem alguém que de 3.500 anos atrás estava aí trazendo tanto freio no povo para poder não se tornar assim um caminhão que desce a ladeira e atropela tudo e todos. O indivíduo que veio trazer o freio, vamos dirigir esse caminhão aqui, vamos carregar ele de maneira prudente para ele não destruir nada e para ele mesmo não capotar ali na ribanceira. Era mais ou menos isso que aconteceu. Então Moisés veio trazer o freio.
a moderação, o equilíbrio. Vamos à nossa prece de encerramento. Semana que vem tem mais, nós vamos falar de Cristo. O nome do estudo vai ser Cristo. Hoje foi Moisés, né? Semana que vem vai ser Cristo. E eu convido você a, nesse momento, trazer aí o seu copinho com água para ser fluidificada. O meu está aqui já andei bebericando-o. E daqui a pouquinho eu finalizo. Quero tomar todo ele aqui. Como o Luciano disse aqui também, infelizmente, algumas religiões pregam Moisés como se a humanidade ainda estivesse aos pés do Monte Sinai. Pois é, nós precisamos avançar, né? Com todo respeito a todas as religiões aí, aos nossos irmãos que seguem os princípios ainda do Velho Testamento, mas é preciso que nós avancemos, né? Vamos lá, então. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, Senhor, nós falamos hoje de Moisés, um valioso e importante profeta para a nossa humanidade. Nós sabemos da tua intimidade com esse grande irmão nosso que esteve aqui muito tempo atrás. E nós estamos muito contentes, mestre, porque hoje nós aproveitamos mais um conhecimento que para muitos de nós ainda era algo meio desconhecido. E estamos pouco a pouco descobrindo a felicidade da descoberta desse conhecimento, dos fatos históricos que são importantes de serem relembrados, para que a gente aprenda com tudo que foi no passado, para que no presente e no futuro não seja mais necessário a gente retornar e ter que fazer de novo tudo aquilo que já foi feito. Então, corrigindo os erros do passado, aprendendo como que era tudo lá no passado, nós hoje nos sentimos mais preparados para vivenciar o presente e o futuro que nos aguarda. Por isso, Senhor Jesus, te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade de nos abrir a mente, de nos fazer estar nessa grande corrente do bem, cercado de pessoas que têm o mesmo ideal, que nos mandam as suas vibrações de afeto, de gentileza, de camaradagem, de companheirismo, para que nós possamos, pouco a pouco, entrar em terrenos novos, aplainar novos loteamentos em nossa mente, trazendo aí a oportunidade do cultivo de sementes boas que vão germinar e vão nos fazer ter uma farta colheita nessas questões da mente, do espírito, do conhecimento. Vamos abrindo o nosso conhecimento, abrindo a nossa mente a novos conhecimentos, cada vez mais ampliando esse terreno tão fértil que é o nosso espírito, que tem capacidades infinitas. Assim como nosso Pai, nosso Deus nos criou, para que nós pudéssemos expandir de tal modo que ainda nos é desconhecida a proporção. Mas sabemos, Senhor Jesus, que seguindo o teu evangelho, estamos nos preparando da melhor forma para poder nos tornar pessoas melhores. Com isso, direciono os meus pensamentos junto com os nossos irmãos, para que cada dia que passa sejamos mais fraternos, com a mente mais aberta, que possamos respeitar mais os nossos irmãos, seguindo até os 10 mandamentos, que possamos valorizar mais a nossa família, a nossa vida, a nossa individualidade, e que pouco a pouco estaremos caminhando ao teu lado, Senhor Jesus. E aos amigos espirituais, que são incansáveis, que jamais se ausentam, jamais desanimam, que nos orientam, nos intuem, nos fortalecem nessa caminhada, o nosso muito obrigado. Senhor Jesus, quero abençoar todas as pessoas que estão com qualquer tipo de enfermidade nesse momento. Aqui, durante a nossa transmissão, houveram muitas pessoas que pediram orações aos seus entes queridos com enfermidades, alguns por acidente, outros por Covid, outros por doenças já anteriormente, né, já prévias, que todos recebam a nossa bênção. Todas as pessoas que estão hospitalizadas, aquelas que estão aflitas, aquelas que estão angustiadas, com medo, aquelas que estão em depressão, os nossos irmãos que não conseguiram suportar as dificuldades da vida, que estão aqui para nos modelar e que tiraram a vida pelas próprias mãos, que possam receber o nosso abraço, o nosso afago, o nosso carinho e a nossa certeza de que estaremos juntos oportunamente
ainda por várias oportunidades. Senhor Jesus, abençoe o nosso planeta, abençoe as cidades do mundo que estão passando por grandes dificuldades com o Covid. Hoje aqui destaco em especial a nossa vizinha aqui, Araraquara, pedindo licença a todas as demais cidades que também passam por dificuldades, mas que todas, do planeta todo, possam brevemente ser vacinadas, todas as pessoas, para que a gente passe por essa aprovação, por esse entendimento coletivo da melhor forma possível. Senhor Jesus, abençoe todas as pessoas que nos acompanham nesse momento e aquelas que assistem esse vídeo em outro momento, recebam o nosso carinho, a nossa bênção. Mestre, permita-nos que possamos estar aqui na próxima terça-feira, com a mesma determinação e cada dia com mais empolgação, mais alegria em estudarmos o Teu Evangelho. Na Tua bênção, Senhor Jesus, abençoe a nossa semana e nós vamos fazer de tudo para fazer a nossa parte, para que nós também abençoemos a nossa vida com as nossas ações melhoradas, minuto a minuto, palavra a palavra, gesto por gesto, ato por ato. Na Tua bênção, Senhor Jesus. Muito obrigado por mais um dia e que assim seja.